Cristo Jesus, a morte perde a sua força e a vida passa a ser eterna. Eterna porque não tem fim. Em Jesus garantimos a vida eterna e entendemos que essa vida é Jesus. É sobre isso que queremos falar. Hoje falaremos sobre Jesus, ressurreição e vida. O texto que eu quero trazer para a nossa meditação está em João, no capítulo 11, e versículo 25, que diz assim a palavra de Deus. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa narrativa que está lá no contexto do Evangelho de João é um texto muito profundo, porque traz para nós uma garantia de eternidade, de uma vida eterna com o Senhor. Marta, irmã de Lázaro, esse contexto aqui é exatamente esse, ela estava muito atemorizada porque o seu irmão tinha adoecido e ela queria que Jesus estivesse ali, porque sabia que em Jesus as pessoas teriam a vida eterna. Jesus estava em outra cidade, o seu irmão Lázaro adoeceu e ela pediu para que alguém fosse chamar Jesus urgentemente. E as pessoas, alguém correu, foi buscar Jesus, e na volta, quando Jesus passou ali próximo de 4 dias, quando Jesus chegou, Lázaro havia morrido. E ela lamentou muito e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a frase espetacular de Jesus foi essa: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí o próprio Jesus, falando para Marta, disse: não fique inquieta, porque seu irmão há de ressuscitar. E ela entendeu que Jesus estava falando da vida futura, do que iria acontecer com todas as pessoas, pela palavra do Senhor que estava dizendo que quando ele voltasse depois da sua ressurreição, ele iria ressuscitar aqueles que estavam dormindo no Senhor. Mas ele disse: não, eu estou falando que ele vai voltar à vida agora. Se você crê, Marta, você verá a glória de Deus. Se você acreditar, você verá a glória de Deus. E é sobre esse ambiente de restauração, de ressurreição, de vida, que nós queremos meditar com você neste dia. Recortei aqui algumas coisas que nós precisamos entender. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é a autoridade de Jesus. Jesus, quando veio e foi indagado por Marta, ela entendia a autoridade que Jesus tinha, e Jesus sabia da autoridade que o Pai também lhe tinha dado. Por isso que ele trouxe esperança, que é a segunda palavra que eu queria também meditar aqui com você. Esperança. Diante da autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos ter esperança da vida eterna, porque ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Por isso que você deve se manter estável no Senhor, entendendo que mesmo diante da morte física não é o fim, porque Ele é a nossa esperança eterna. Se você crê, é isso que a palavra de Deus diz para você hoje. Se você crê, você verá a glória de Deus. Você verá o poder de Deus, a autoridade de Deus sendo revelada na sua vida, na sua casa, nos seus negócios e restaurando tudo aquilo que de repente as pessoas acham que a morte já levou, que a morte já desfez. Eu quero dizer para você que Ele é aquele que restaura, cura e transforma. Embora muita gente dizendo que não tem mais jeito, o Senhor é aquele que dá jeito aonde não tem mais esperança. Outra coisa que eu trago aqui é que Ele não apenas promete para nós a vida, Ele se propõe a ser a própria vida, e quem está nele não morre nunca, que é essa proposição que ele traz nesse versículo. Note, no verso 25 do capítulo 11 de João, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que embora a morte física chegue diante de você, você mesmo assim não será interrompido pela vida eterna, porque você já começou essa vida eterna aqui.
e vai perpetuar ao lado do Senhor para todo sempre. A morte física é apenas uma vírgula que vai nos fazer levar para depois dessa vírgula eternamente com o nosso Senhor. Então tranquilize o coração e saiba que diante de Jesus Cristo não existe morte, não existe dor, não existe feridas profundas que pode tirar sua alegria e sua constância ao lado do Senhor. Permaneça firme, constante e inabalável no Senhor, sabendo que a sua vida está guardada nesse Deus, o Deus que pode todas as coisas. Então precisamos entender que a nossa vida, embora passando por situações adversas, precisamos entender que nós estamos guardados debaixo da sua potente e eterna mão. Eu narrei aqui, tem um trecho que eu coloquei aqui, que diz que a ressurreição é mais do que um evento futuro, é uma realidade já iniciada para todos aqueles que acreditam, que creem em Jesus Cristo em sua vida. Então, vida eterna não está apenas lá no futuro, vida eterna está aqui e agora. E você pode usufruir dessa vida agora, com Cristo na sua vida, com Cristo no barco, você vai viver bem. Saiba que o Senhor é o seu guia, o seu mestre e o seu Senhor. Eu quero trazer aqui 3 aplicações práticas para nós, para que nós vivamos debaixo dessa garantia do Senhor. Ressurreição e vida pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira ação prática que eu e você nós precisamos ter é confiar que a sua vida e a minha vida, a nossa vida, está debaixo da eternidade nas mãos do Senhor. Eu e você vivemos em plenitude no Senhor. Estamos no Senhor eternamente, porque quando chegarmos lá, apenas concretizaremos aquilo que já estamos vivenciando aqui na terra. Seja feita a vontade do Senhor, tanto nos céus como na terra. A palavra de Deus diz em João 5:24, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. E você pode ler o restante desse texto, porque ele fala profundamente ao nosso coração. Se você crê em Jesus, você terá a vida eterna ao lado do Senhor. Segundo lugar, a segunda aplicação prática para a nossa vida: viva com esperança em meio às perdas e às dores que vão ocorrer durante a sua trajetória aqui na terra. Você precisa viver a esperança do Senhor, entendendo que a autoridade é do Senhor, que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Lembre-se que é o Senhor quem dirige os seus passos. Então, entenda que a sua confiança pautada nele vai fazer com que suas dores sejam minimizadas, porque ao final do labor dessa vida, a nossa vida vai estar diante do Senhor, vivendo eternamente e sendo consolada pelo Senhor. Diz lá em Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos que Deus trará, mediante Jesus, e com Ele, aqueles que nele dormiram. Quem dormiu no Senhor estão garantidos, porque no tocar da trombeta, no soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados. A garantia é sua, é em Jesus. Com Jesus, você vai estar garantido na ressurreição e na vida, porque o Senhor é que nos garante a vitória. Em terceiro e último lugar, compartilhe a mensagem da ressurreição e da vida com todas as pessoas que estão em sua volta. Não queira apenas para você, mas mostre para outras pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, logo você será salvo, mediante a presença e a atuação de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, te guie e te proteja. Hoje o termo foi vida eterna. E eu queria que você lesse capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 44 do Evangelho de João. E você vai ver o quanto que Deus vai falar profundamente
a sua vida. Quero te convidar agora a orar comigo, pedindo que Deus venha sobre nós, nos trazendo a garantia sempre em nossa mente e em nosso coração da vida eterna. Vamos juntos? Querido Senhor, Tu que venceste toda a batalha, Senhor, da morte, do inferno, e com a carne, Senhor Jesus, o Senhor conseguiu conquistar naquela cruz não só a ressurreição, mas a vida eterna para todos aqueles que creem no Teu nome. Ó Senhor Jesus, o Senhor que veio e que é Criador dos céus e da terra, eu te peço agora que sobre nossas vidas o Senhor nos encha de esperança, de paz, de alegria, de conforto sobrenatural e espiritual, para que, mediante a todas as tribulações dessa vida, entendamos que o Senhor é aquele que nutre a nossa alma e sara as nossas feridas. Assim te oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém.